abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta, e a nossa gratidão por você estar acessando mais uma vez o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje, na série Cristãos de Todos os Tempos, nós vamos nos lembrar sobre a experiência e o exemplo de Joana de Cusa, personagem conhecida da época de Jesus aqui entre nós. Joana vivia momentos muito difíceis. Embora cercada pelo carinho, pela atenção, pelo amor dos próprios filhos no lar, pelo carinho e atenção dos próprios servos que dela tinham um carinho muito grande, tinham um amor muito grande por tudo que ela representava em suas vidas, ela tinha uma dificuldade muito grande na sua convivência com o marido. Cusa, ele era intendente de Herodes em Cafarnaum e era um ser de um temperamento irascível e muito difícil. Ele, quando estava fora do lar, ele se esforçava ao extremo para poder agradar a todos quantos com ele convivia, porque ele necessitava dessas pessoas para poder defender os seus interesses econômicos, para poder defender seus bens e os cargos que lhe conferiam a sua autoridade e a que ele tanto dava valor. Então, ora, Cusa cultuava o Deus único dos hebreus para poder com isso agradar as autoridades do Sinédrio, e ora, idolatrava os deuses pagãos para se aproximar das autoridades do Império Romano. Com relação a isso, ele sempre tinha esta vida dúbia, mas aí, quando chegava no lar, ele acabava descontando tudo em casa, compensava ali todas as frustrações vividas em sociedade. Isso, obviamente, nós sabemos, trazia para a convivência do lar uma instabilidade emocional muito grande. Joana de Cusa tinha uma dificuldade muito grande na convivência com o marido, e foi exatamente nesta ocasião em que ela foi convidada por uma serva para conhecer as pregações de Jesus no lago de Genezaré, as sublimes pregações do Mestre Jesus. Ela ouviu então muitas das suas exposições, se encantou com a palavra do Mestre, com amor e com a harmonia que emanava de todo o seu ser. Logicamente que tudo isso modificou o seu íntimo. Isso já facilitou a sua convivência, parece que o lar já não era tão pesado quanto antes. Mesmo a convivência com o marido, se não estava já solucionada, resolvida, mas estava um pouco mais amena. Cusa não mudara nada, obviamente, apenas o que mudara era a sua forma de ver as coisas. Contudo, um dia, ela se encontrou com o próprio Mestre, levada fora por sua empregada, por sua serva, até Jesus, que a recebeu quando estava na casa de Simão Pedro. E foi um encontro maravilhoso, como todos nós podemos imaginar, a bondade que se poderia ter de se encontrar com o próprio Mestre Jesus e a Ele expor as nossas carências, expor as nossas dificuldades. E foi exatamente isso que fez Joana de Cusa. Apresentou a Jesus as reclamações do marido, pretendia convertê-lo para os ensinamentos do Mestre, dizia ela, mas ele não aceitava nem ouvir essas questões, e ela já não sabia mais o que fazer para tornar o lar um lugar mais ameno para se viver, onde se pudesse mais imperar aqueles ensinamentos que ele mesmo ensinava à margens do lago de Genezaré. Foi neste momento que Jesus virou-se para Joana e disse a ela: minha filha, fortaleça-se na fé, tenha confiança em Deus. Há uma razão muito própria para que Deus a tenha colocado ao lado de Cusa. Cada um, filha, cada um tem o seu tempo. E nós, os verdadeiros servos do Pai, haveremos que aguardar o tempo de cada um, que Ele confia a nossa guarda. Não peça a Cusa mais do que Ele possa lhe dar.
tenha paciência, filha. Veja em Cusa não um marido de difícil convivência, mas veja nele o filho ainda imaturo que Deus colocou aos seus cuidados. Vá, filha, tenha paciência e eu estarei contigo. Mais tarde, asseverou Jesus, eu precisarei de ti. E assim Joana voltou ao lar. O lar já estava mais ameno para se conviver. Cusa ainda, obviamente, não mudara nada. Continuava sendo o mesmo homem irracível de sempre, com a mesma dificuldade de se conviver. Mas agora Joana já olhava para o marido não como aquele ser de difícil convivência que lhe trazia o mau humor, lhe trazia problemas, a sua irritabilidade. Joana olhava para Cusa agora como sendo o filho imaturo que Deus colocara no seu caminho para que ela pudesse promover-lhe a educação. Assim, a convivência passou a ser mais fácil, já que Jesus já nos falava, comigo o fardo será mais suave e mais leve será o jugo. Portanto, Cusa continuou no seu trabalho, até que a sua irascibilidade, também fora do lar, acabou acarretando-lhe a perda de todos os cargos que tinha, com isso a perda de todos os bens materiais e a perda de toda a sua fortuna. Como ele, Cusa, sempre colocava muita importância aos bens materiais e aos cargos, ele não suportou, entrou em depressão e acabou desencarnando de tanta decepção por ele mesmo e com ele mesmo. Joana de Cusa, então, tornou-se uma viúva, agora uma mulher pobre, uma mulher quase sem condições de cuidar dos próprios filhos. Ela, numa época muito difícil para a mulher conseguir conquistar as condições da própria sobrevivência, ela se dispôs ao trabalho externo e foi trabalhar nas casas dos outros para conseguir dar o de comer aos seus próprios filhos. Muitas vezes fora criticada pelas migas de ontem, que hoje quisera que ela tivesse a mesma postura, mas como se ela não tinha mais com o que dar de alimentar aos filhos para suprir as suas necessidades mais básicas. Então, ela foi trabalhar, cuidava dos filhos com carinho e amor e ainda seguia todas as palestras do mestre nos lagos de Genezaré e em todos os lugares próximos a Cafarnaum em que o mestre se dispunha a pregar e atender a tantos necessitados que até ele acorriam. Sempre Joana de Cusa era vista entre aquelas mulheres que atendiam à necessidade daqueles que vinham de terras longínquas à procura do mestre e ali chegavam cansados. Então ela segurava o filho de alguma mãe para que ela pudesse dar mais atenção às palavras do mestre, auxiliava um idoso a se aproximar de Jesus, enfim, colocava o seu trabalho à disposição de todos aqueles que acorriam ao mestre e que necessitavam de um apoio, de um carinho, de uma palavra amiga. E assim os dias se sucederam. O mestre veio a ser crucificado e Joana continuou na sua labuta cotidiana, vivenciando dia após dia todos aqueles ensinamentos que o mestre lhe relegara e que legara a todos nós. E a vida continuou. Joana de Cusa, aliás, foi uma das que intercedeu por Jesus junto a Cláudia, esposa de Pilatos, quando da sua crucificação. Sabemos, infelizmente, que a intercessão acabou não dando em nada e Jesus acabou indo mesmo à crucificação. Passados alguns anos depois da crucificação do Mestre, a história nos mostra que os romanos iniciaram uma grande perseguição aos cristãos. E aí, em determinada ocasião, Joana de Cusa e o seu filho mais velho foram presos em Cafarnaum e foram levados até Roma. Presos, foram levados para o circo romano para servir de espetáculos a toda a gente que estava ávida para ver sangue. Eram aqueles espetáculos oferecidos ao povo em que se dava o sangue inocente dos cristãos, que eram entregues às feras, aos gladiadores, ao fogo, enfim, eram mortos de diversas formas diferentes, cada uma mais cruel do que a outra, para levar o entretenimento
aqueles romanos que ali estavam. E não há nada de crítica na nossa colocação, porque muitas vezes nós, até o mesmo, cada um de nós pode ter sido um daqueles romanos que ali estavam, ávidos pelo sangue daqueles cristãos, que nada mais faziam do que apenas dar o seu comprometimento aos ensinamentos do Mestre Jesus. Foi assim que Joana, presa ao poste infamante no circo de Roma, tendo o filho preso no poste em frente a si, estava prestes a ser queimada pela fogueira que o soldado romano já estava por acender. Naquele momento extremo, o soldado lhe dizia: basta que você abjure a este seu mestre que você diz, e você e teu filho estarão livres da morte infamante e poderão já ser livres neste momento. E ela se negava a abjurar o mestre. Foi nesse momento que o filho do lado gritava, abjura, mãe, abjura. E ela: cala-te, meu filho, você não sabe, você não conhece o mestre, você não sabe do que você está falando. E naquele momento, Joana chorou. Não pela sua própria sorte ou pela sorte do filho. Chorou porque viu que o filho ainda não compreendera a mensagem do Mestre Jesus, do meigo Rabi da Galileia. E o soldado gritava: abjura! E o filho: abjura, mãe! E quando o soldado percebeu que ela não ia abjurar, ele colocou o fogo. E quando a viu já queimando em fogo, o soldado gritou para ela com toda a força: foi só isso que esse seu mestre lhe ensinou? Morrer desta forma infamante e covarde, assistindo à morte do próprio filho? E Joana, com a altivez de sempre, com toda a fé no seu coração, ainda teve tempo de dizer ao soldado: não, não foi só isso. O Mestre Jesus também me ensinou a te amar e me ensinou a te perdoar. Esta é a entrega incondicional dos cristãos de todos os tempos, que nos mostram que é possível vivenciar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, mesmo diante de todas as adversidades que o mundo de hoje traz para as nossas vidas. É óbvio que já passados mais de 2000 anos que o Mestre esteve entre nós, já não é mais pedido de nós sacrifícios desta monta. Hoje, ainda não são pedidos sim sacrifícios para que possamos manter a fé em Jesus e para que possamos manter a conduta reta que Ele nos ensinou, sedimentados na sua lei de amor. É difícil porque há muita violência no mundo, há muitas dificuldades, mas nada comparado às dificuldades daqueles primeiros cristãos que se entregaram incondicionalmente para poderem demonstrar a fidelidade aos ensinamentos do Mestre. E foi a força desses cristãos que fizeram e auxiliaram, é lógico, para que a mensagem de Jesus pudesse transcender os tempos e chegar viva hoje entre nós, com muito mais força do que antes, e que com ela nós possamos aprender, que com ela nós possamos crescer e que vivenciando-a nós possamos conquistar o nosso local naquele reino que Jesus nos anunciara, o reino de Deus, um reino de amor. Um reino que, para conquistar um lugar, não se precisa dos títulos da terra, dos títulos de nobreza, não precisa da fortuna amoedada do mundo. Precisamos apenas de vivenciar no coração a lei de amor, na pureza em que a nos ensinou Jesus. Que Jesus possa nos abençoar na experiência de cada um de nós, para que, vivenciando essa lei de amor, cada um de nós, possamos galgar os degraus da escala evolutiva do Espírito, promovendo assim a ascensão do nosso próprio planeta, transformando este mundo num mundo melhor, transformando este mundo naquele reino de Deus que Jesus nos anunciara. E que Ele abençoe os nossos corações. Muita paz, meu querido irmão.